Livro O Lugar Mais Seguro da Terra, capítulo 4. É preciso um Armando. Há dentro de mim a tendência de não arriscar. Quero ser amigo de todo mundo, não gosto de conflitos nem de controvérsias. Muitas vezes eu penso que o que estamos vivendo aqui, e aqui Noe se refere ao seu mundo de tranquilas amizades, é bastante parecido com aquilo que São Paulo e os apóstolos viveram durante os primeiros anos do cristianismo. Celebrações íntimas nas casas das pessoas, orações, conversas e apoio comunitário. Simples, mas muito reconfortante. Henry Nouwen. Só determinado tipo de comunidade, aquela que denomino comunidade espiritual, pode eliminar a obsessão que temos por uma segurança que exclui pessoas, possibilitando que desfrutemos de uma segurança que inclui as pessoas. Jean Vanier, fundador da Le Earth, comunidade espalhada por todo o mundo que dão aos deficientes a oportunidade de descobrir seu verdadeiro valor e beleza, conta a seguinte história. Em 1987, em Roma, os bispos que participavam de um sínodo sobre o papel dos leigos na Igreja Católica Romana foram convidados para uma reunião em comum, nas palavras de Vanier. As comunidades Fé e Luz de Roma convidaram todos os bispos a participar de uma reunião de suas comunidades, composta de pessoas portadoras de deficiências mentais, seus pais e muitos amigos, especialmente jovens. Poucos bispos compareceram. Também participou da comunidade L'Arche de Roma com Armando, um extraordinário menino de 8 anos que eles haviam acolhido. Armando não anda nem fala e é bem pequeno para a sua idade. Ele veio de um orfanato onde foi abandonado. O menino não queria mais comer, pois não queria mais viver afastado da mãe. Estava magérrimo e quase morrendo de inanição. Depois de algum tempo na nossa comunidade, onde encontrou pessoas que o acalentavam, amavam e queriam que ele vivesse, o menino gradualmente começou a se alimentar de novo e se desenvolver de maneira admirável. Ele não anda, não fala, nem se alimenta sozinho. O corpo é inclinado e frágil e ele tem uma grave deficiência mental. Mas, quando você o pega no colo, os olhos e todo o corpo vibram de alegria e empolgação, dizendo: "Eu amo você". Ele exerce uma forte influência terapêutica sobre as pessoas. Perguntei a um dos bispos se ele queria pegar o Armando no colo. Ele quis. Fiquei observando os dois. Armando se aninhou nos braços do bispo e começou a vibrar e a sorrir, os olhinhos brilhando. Meia hora depois, voltei para ver se o bispo queria que eu pegasse Armando de volta. Não, respondeu ele. Reparei que o Armando, com toda a sua pequenez, mas com toda a força do amor em seu coração, tocava e transformava o coração daquele bispo. Os bispos são homens ocupados, têm poder e frequentemente sofrem agressões, por isso são obrigados a criar sólidos mecanismos de defesa. Mas alguém como Armando, grifo meu, pode penetrar nas barreiras que eles e todos nós criamos em torno do nosso coração. O Armando consegue nos despertar para o amor e abrir o poço de água viva e de ternura que está oculto dentro de nós. O Armando não ameaça. Ele diz apenas: "Eu amo você. Eu amo estar com você". A comunidade espiritual é formada por pessoas que têm a integridade de abrir o coração. É composta por aqueles que admitem suas falhas e faltas, pois as detestam mais do que detestam as falhas e faltas dos outros. Assim descobre que, por baixo da mais fétida corrupção que existe dentro de nós, flui uma fonte de água pura. Para que a comunidade espiritual se desenvolva,
é preciso alguém como Armando, alguém que seja amado em sua aflição e que, portanto, espalhe um amor proveniente de seu próprio ser, sem interesses ocultos nem de autopreservação. As deformidades de Armando eram físicas e, portanto, impossíveis de ocultar. As nossas são morais e mais facilmente ocultáveis. Integridade é o primeiro passo. Precisamos confessar à nossa comunidade, a um amigo espiritual ou a um orientador espiritual quem somos em nossos piores momentos. Precisamos contar a alguém nossa história, sem deixar de fora, de maneira consciente, algum capítulo. A reação da comunidade vem em seguida. Se a reação não é o amor incondicional, nossa aflição se torna desespero. Nós mostramos parte do que somos à comunidade, que nos inspira segurança. O resto escondemos. Nós nos desconectamos de nós mesmos e dos outros. Mas se alguém nos ama, como os membros da Lerche amavam o Armando em suas atribulações físicas e espirituais, descobrimos que algo bom sobreviveu a todo o trauma, algo puro que não foi contaminado. E de repente nos surpreendemos dividindo com os outros, sem esforço nenhum, isso que temos de bom e puro. Agora são 4 da tarde. Há 1 fiz um difícil trajeto de carro para ver o Rick, um grande amigo. 2 semanas atrás eu falei dele para outro amigo, ocultando sua identidade, mas revelando coisas de nossas conversas particulares para elaborar um argumento. Como o meu segundo amigo não conhecia o Rick e teria dificuldade para conhecê-lo, mesmo se o conhecesse, achei que não havia violado o segredo. Hoje de manhã, das 7h30 até quase 9h, o Rick discutiu comigo questões sensíveis e muito especiais, buscando orientação espiritual. Certa altura ele disse: "Você sabe que o que a gente vem conversando nesses últimos meses é muito delicado. Eu gostaria muito que você não comentasse isso com ninguém." Confesso que tremi. Até aquele momento, nem passava pela minha cabeça a possibilidade de estar violando um parâmetro ético. Mesmo ao refletir sobre o que eu havia dito ao segundo amigo, eu não encarava aquilo como violação. Mas eu não sabia se o Rick iria encarar as coisas do mesmo modo. Então sorri e disse: "O privilégio de conversar essas coisas com você é precioso demais para ser violado." 1 depois de encerrado nossa conversa, liguei para o Rick e perguntei se eu poderia falar com ele. Fiz o difícil trajeto até seu escritório e acabei de voltar para casa. Contei a ele o que fiz. Expliquei que minha conversa com outro homem não me parecia uma violação da confidencialidade, mas confessei que me faltara a coragem de lhe contar a verdade quando ele mencionou que não queria que eu comentasse aquilo com ninguém. A resposta dele foi: "Eu notei hoje de manhã que depois daquele momento você ficou esquisito. Nas outras vezes, até aquele momento, hoje de manhã, você sempre pareceu tão natural." Eu fiquei sem saber o que aconteceu. Claro, a água viva que transbordava da minha alma ficou bloqueada pela minha covardia. Mas quando me abri aflito diante dele, provando da sua graça, a água voltou a fluir. A parte mais profunda de mim não é covarde, mas amorosa, forte e benévola. E a energia de Cristo. O Rick sentiu o impacto de quem eu sou como cristão, e eu senti o mesmo impacto dele. Nós nos conectamos no nível da nossa vida comum em Cristo. Ambos nos sentimos seguros. Só quando o vidro de perfume se quebra na presença da comunidade acolhedora é que a fragrância se espalha.
Tudo numa comunidade espiritual é investido em relação à ordem do mundo. É nossa fraqueza, não nossa competência, que leva os outros adiante. Nossos pesares, não nossas bênçãos, que derruba as barreiras do medo e da vergonha que nos mantém separados. As faltas que admitimos, não os sucessos que alardeamos, que nos unem na esperança. Uma comunidade espiritual, uma igreja, é repleta de pessoas aflitas, que vira suas cadeiras umas para as outras, pois sabe que não podem viver sós. Essas pessoas aflitas caminham juntos com suas feridas, preocupações e fracassos à mostra, mas são capazes de enxergar, além da aflição, algo vivo e bom, algo integral. Todos nós temos feridas. Se cada um de nós for impiedosamente sincero sobre o que acontece em nosso coração, isso nos levará à aflição. Numa comunidade espiritual, as pessoas não conversam meramente sobre as feridas e aflições. Elas se arriscam e expõem os detalhes, não para todos, mas ao menos para uma outra pessoa. Fazer isso é apavorante. Parece um ato de fraqueza, tão desnecessário, tão mórbido e severo. Pior, para muitos, admitir a aflição significa admitir também um relacionamento sofrível com Deus. Muitas vezes, ouvimos dizer que a aflição é o caminho para um relacionamento mais profundo com Deus, mas raramente vemos exemplos disso. Às vezes penso que queremos que os outros acreditem que conhecemos a Deus, demonstrando quanto somos firmes. Mas todos já fomos feridos, todos já falhamos. A rejeição fez brotar abismo de raiva que nem sabíamos que havia em nós. Choramos amargamente pela falta de benevolência e decidimos jamais deixar que ninguém voltasse a nos tratar assim. Nossa alma secou debaixo da fornalha do desdém. As críticas nos fizeram sentir sem valor e então nos afastamos do envolvimento ou levamos a vida adiante com arredia e arrogância. Protegemos nossas mágoas com toda a ferocidade de uma leoa que vigia seus filhotes. E como é praticamente impossível ver quem somos isoladamente dessas mágoas, pensamos que protegemos a nós mesmos, quando, na verdade, preservamos nossas mágoas. Beth e eu estávamos almoçando. Ela me pediu orientação para a sua jornada espiritual. Acho que eu lhe falei que, 1 ano atrás, quando eu tinha 20 anos, fiz um aborto. Disse isso rapidamente e mudei de assunto. Mas até hoje me sinto muito culpada. Vivo pensando que um dos meus 3 filhos vai morrer porque eu matei o meu primeiro bebê. O que eu diria? Se ele pudesse falar o que o Armando diria? Talvez seja melhor primeiro fazer esta outra pergunta. O que eu sinto? Imediatamente senti como se me afastasse dela. Não por repugnância, mas porque estava confuso. Eu queria dizer que ela já estava perdoada, que a morte de Cristo havia expiado todos os seus pecados e que ela não seria mais julgada. Mas ela já sabia de tudo isso. Pude sentir o meu desejo de elaborar um argumento, de pronunciar a verdade e tentar convencê-la a acreditar nela. Beth não ouvia Deus cantar para ela com deleite. Eu achava que apenas dizer a ela que Deus estava cantando não a ajudaria a ouvir a canção. Enquanto conversávamos, ela se identificava como uma mulher que fizera um aborto, uma assassina. Beth parecia nervosa. Acho que ela estava na defensiva, não tanto contra a crítica ou julgamento. Não creio que ela esperasse isso de mim. Fico imaginando se ela não estaria com mais medo de que eu falasse ao seu intelecto, ignorando o seu coração, de que eu lhe lembrasse daquilo que ela já sabia.
esperando ela de algum modo sentisse o impacto da verdade conhecida simplesmente porque eu a repeti. Pensei no Armando. Eu me vi como um Armando, um homem aflito que não podia tratar a Beth com superioridade. Eu não podia dizer, não posso lhe oferecer senão a graça de Deus. Isso soava uma arrogante superioridade. Em vez disso, sussurrei para mim mesmo. Quem é você para julgar outra pessoa? Você precisa da graça tanto quanto a Beth. Então olhei para ela. Vi somente uma criança assustada e aflita que desejava amor. Meus olhos se encheram de lágrimas. Senti uma onda de carinho dentro de mim e criei coragem para expressar em palavras o que havia de mais profundo em meu coração. Ah, Beth, que fardo terrível para carregar. Você precisa apenas relaxar e curtir seus filhos. As palavras foram importantes, mas a energia que as carregava era ainda mais importante. Algo que saiu de mim tocou a pessoa que ela era de fato, não aquilo que ela fizera ou que ela temia. Nossos desejos de ser amados, mesmo quando menos merecemos, de travar uma segura relação de proximidade com Jesus, são bem mais importantes para a definição de quem somos do que nossas faltas e medos. Mas isso é difícil de perceber. Sentimos mais a culpa e a dor do que o ávido desejo de ser amados. E nos identificamos mais com aquilo que há de errado em nós do que com aquilo que Deus fez certo. Isso acontece em parte por causa da nossa insana determinação de rotular uns aos outros, da nossa tendência de identificar as pessoas pelos seus problemas. Você sabia que ele é divorciado? Ouvi dizer que ele está tomando Prozac. Eles são os pais do menino da cadeira de rodas? Alguém me disse que ela é lésbica. Ele é do tipo que se esquenta facilmente. Nós não somos os nossos problemas. Nós somos as nossas feridas. Não somos os nossos pecados. Somos pessoas de extremo valor e beleza ainda não revelada. Se nos encararmos realmente, ficaremos aflitos com o que veremos, por causa do egoísmo, do medo, da ira e da luxúria que encobre nossa beleza espiritual como prata embaciada pelo tempo. Mas a prata está lá, algo brilhante e intacto, cintila através da mancha da nossa aflição. Quando rotulamos uns aos outros, fica difícil enxergar o brilho da prata. Só prestamos atenção à película embaciada que encobre a prata. Os rótulos nos fazem crer que nossos problemas nos definem. É claro que nossos problemas nunca são bonitos. Assim, ou usamos para manipular as pessoas, fazendo com que elas cuidem de nós, ou escondemos quem erroneamente pensamos que somos. O impulso de não arriscar é forte. Weiner disse que os bispos que sofrem agressões desenvolvem fortes mecanismos de autodefesa, comportamentos autoprotetores obsessivos em seus relacionamentos. Todos agimos assim. O ímpeto que temos de nos proteger, de manter nossa mágoa fora de vista para que ninguém possa piorá-las, é o ímpeto mais forte em nosso coração. E assim permanecerá até que vivenciemos certo tipo de relacionamento, até que encontramos o Cristo crucificado e ressurreto, até que conheçamos uma pessoa como Cristo, alguém aflito, mas belo, alguém como o Armando. Arrisco dizer que quando o bispo tinha o Armando nos braços, o que ele sentiu mais profundamente não foi a tragédia de um corpo deficiente e de uma mente que não funciona bem, mas o afago de uma alma viva que se derrama em puro amor. E esse afago define a conexão. Ele só acontece quando temos a confiança
de que o repugnante e o conflituoso não vão pôr fim a um relacionamento. Confiança que nasce de outra confiança ainda mais forte. O que há de mais profundo dentro de nós não é aflição, mas beleza, a verdadeira beleza de Cristo. É preciso alguém como o Armando para derrubar nossas defesas, para expor nossa aflição e para tocar nossa alma com amor. É preciso alguém como o Armando para revelar Cristo, para nos ajudar a ver o milagre do Evangelho em nosso coração e ver que debaixo de todo fingimento e de toda pose, debaixo das feridas da insegurança e do fracasso, há divina bondade. Se não houver um Armando, se ninguém se mostrar aflito o bastante para desfrutar do amor de Deus e partilhá-lo também, as nossas comunidades jamais se tornarão espirituais. Os conflitos inevitáveis que acabam eclodindo em todo o relacionamento nos levarão a tomar decisões não espirituais, não conduzirão a relacionamentos que dispensam o espírito. No capítulo seguinte, examino uma comunidade em que não há um Armando e discuto aquilo que a comunidade espiritual não é. Numa comunidade não espiritual, fazemos de tudo para estar seguro sem as pessoas. Jamais desfrutamos da segurança com as pessoas.